Nós poderíamos abordar esse assunto de duas maneiras. Nós poderíamos falar sobre a perspectiva do pai, cujo filho já não anda mais nos caminhos do Senhor, ou da mãe, ou poderíamos falar na perspectiva do conselheiro bíblico, que vai buscar ajudar alguém que se encontra nesta situação. Quando nós pensamos em termos de aconselhamento bíblico, normalmente as pessoas vêm buscar ajuda por algumas questões relacionais, por questões de ansiedade, medo, temores, dificuldades que elas enfrentam em relação a algumas experiências do passado e como viver o presente. Mas a cada dia se torna mais comum você receber pessoas buscando ajuda, dizendo o seguinte: olha, alguém que eu amo, alguém que eu tenho colocado o meu coração, alguém que eu tenho de fato investido a minha vida, já não anda mais nos caminhos do Senhor. E o que eu faço nessas situações? Quando nós pensamos, especialmente em termos de um filho ou em termos de uma filha, vamos lembrar de duas passagens bíblicas nesse sentido. A primeira delas vem do Salmo de número 127, que diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o seu galardão. Todo pai, toda mãe cristã recebe os seus filhos como uma bênção do Senhor Deus. Uma outra passagem que eu gostaria que você se lembrasse é aquela de 3 João, versículo de número 4, quando diz assim: eu não tenho maior alegria do que essa de saber que os meus filhos andam na verdade. Sendo esta uma verdade bíblica de que o pai, ainda que o pai espiritual, no caso de João, quando escreveu a sua carta, tem essa grande alegria em que seus filhos andem na verdade, eu diria que o inverso também é verdadeiro. Não existe talvez uma angústia maior do pai observar, notar que o seu filho ou sua filha tem se distanciado da verdade, principalmente distanciado do Senhor Deus. Isso gera uma angústia, muitas vezes comparado até mesmo ao luto. Em inúmeras ocasiões eu tenho recebido algumas mães conversando comigo, dizendo: olha, quando meu filho abandonou a fé, quando meu filho abandonou a igreja, no meu coração é como se alguma coisa tivesse morrido. Então essa expressão, essa experiência de luto nesse sentido. Eu gostaria de lembrar a você duas verdades. Por mais que pais tenham tido um bom desempenho, um bom testemunho cristão, isso não é nenhuma garantia para eles de que os seus filhos não se afastarão do Evangelho. Talvez dois exemplos clássicos disso nós temos na vida de Billy Graham, um evangelista usado pelo Senhor Deus de muitas maneiras para trazer almas a Cristo Jesus, quando seu filho se afastou do Evangelho, quando seu filho se afastou da fé. Um outro exemplo mais recente nós encontramos no próprio John Piper. Isso não é segredo para ninguém, porque o próprio filho dele, Abraham Piper, já veio a público confessando que em determinado momento na vida dele, ele se afastou do Evangelho com a desculpa de que ele queria simplesmente, que ele não cria mais no Evangelho, não cria mais em Deus, ele queria, na verdade, experimentar novas experiências amorosas, ele queria viver uma vida de bebedices e experimentar algumas drogas, até que Deus, misericordiosamente, trouxe Abraham Piper de volta ao Evangelho. Mas o pai dele teve que experimentar aquela experiência triste de ter que, na frente da igreja, ler uma carta de excomunhão do próprio filho. Essa experiência extremamente dolorida para os pais é aquilo que eu disse que muitas vezes soa como se fosse uma experiência de luto. Uma outra verdade que é importante observarmos aqui, e nesse aspecto é onde aquela citação do livro Pastoreando o Coração da Criança é muito útil, é que a Escritura Sagrada nos ensina que a criança deve ser disciplinada enquanto há esperança. E nesse aspecto é importante que pais aprendam a não delegar a educação dos seus filhos
a outras pessoas, principalmente delegar a educação dos seus filhos a alguns que são até mesmo inimigos do Evangelho. E quando os pais percebem, ao invés deles investirem em seus filhos, eles estão afastando ou contribuindo para o afastamento dos seus filhos da própria presença do Senhor Deus. Normalmente, quando um pai ou uma mãe vem buscar o aconselhamento bíblico, uma ajuda nessas situações, o que ocorre com eles? O que está se passando dentro deles? É aquela tristeza dos pais que inúmeras vezes têm os seus filhos que se tornaram incrédulos. Provérbios, capítulo de número 10, nos ajuda a entender isso, porque diz assim: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Versículo de número 21 e 22 do capítulo 17, o filho astuto é a tristeza do pai. Provérbios 17, 25, o filho insensato é a tristeza para o pai e amargura para quem deu a luz. E novamente, capítulo 19, é a desgraça do pai, um gotejar contínuo as contenções da esposa. Provérbios de número 19, o que maltrata o seu pai, manda embora sua mãe, é filho que envergonha, que desonra. Então, todas essas passagens bíblicas e outras acabam nos mostrando que a situação de um filho que se distancia do Evangelho gera enorme dor no coração de um pai, no coração da mãe. A sensação é, em primeiro lugar, de angústia, confusão, o que está acontecendo, o que ocorreu, quando é que vai voltar. Muitas vezes a reação pode ser de sublimação, quando os pais dizem, apenas uma fase, vai passar. Coisa de adolescente, coisa de mocidade, é só o primeiro ano na faculdade. E de repente a coisa não passa, a coisa começa a ter um desenvolvimento maior. Há alguns pais que eles entram em tamanho conflito com eles mesmos e até mesmo com os filhos, a ponto de rejeitar, dizendo, olha, se você não está indo para a igreja, se você não quer saber mais dos caminhos do Senhor, eu não quero saber também nada de ti. E é essa situação, ou esses três quadros, que muitas vezes se assenta na sua frente, pedindo ajuda, dizendo, o que eu faço numa situação dessa? O que eu faço em relação ao meu filho? O que faço em relação à minha filha? Três perguntas que nós gostaríamos de abordar e talvez ajude. Primeiro, como lidar com o filho rebelde? Como lidar com uma filha incrédula? Segundo, como manter o relacionamento com esse filho, essa filha incrédula? E, em terceiro lugar, como estabelecer limites aceitáveis neste relacionamento? Então, vejamos, essas três perguntas talvez precisem ser abordadas no momento em que você, conselheiro, conselheira bíblica, tenta ajudar esta pessoa que está sofrendo essa angústia, essa dor, pelo fato do afastamento dos seus filhos do Evangelho do Senhor. Como lidar com esta pessoa? Como proceder? Talvez a primeira coisa não seria você dizer para esse pai ou para essa mãe como que ele deve ou ela deve lidar com o filho ou a filha. Mas talvez a primeira coisa seria como que você precisa lidar com você mesmo. Porque debaixo da providência do Senhor Deus, debaixo do controle do Senhor Deus, Deus nos concede filhos obedientes ou filhos rebeldes, em algumas ocasiões, não apenas para trabalhar no coração daqueles filhos, mas para trabalhar no coração também dos pais. Então, primeiro, eu preciso lidar comigo mesmo. Como impedir que o meu coração se azede? Como, muitas vezes, perguntar a mim mesmo o que Deus quer me ensinar com isso? Como tantas vezes lidar com o meu coração, me preparando para uma dor crônica, não aquela dor, quando eu falo de uma dor crônica, aquela que ela pode durar dias, meses, anos, e ela pode se estender, onde, inúmeras vezes, eu preciso colocar a minha esperança. Quais foram os erros que eu cometi, dos quais eu preciso me arrepender? Talvez a primeira coisa que um pai ou uma mãe cujo filho não esteja andando nos caminhos do Senhor, seja isso, aprender a lidar com o seu coração. E nesse aspecto, deixe-me colocar
que inúmeros pais com os quais eu tenho conversado, e até mesmo na minha própria vida, na minha caminhada com o Senhor, algumas vezes, tantas vezes nós pensamos que os problemas pelos quais nós estamos passando visam apenas as pessoas ao nosso redor. Nem sempre. O que Deus tem para trabalhar no meu coração? Como Deus quer quebrantar o meu coração, me fazer mais parecido com Cristo Jesus, a fim de que eu aprenda a amar como o Senhor Jesus Cristo amou. Então, talvez esta seja uma das primeiras coisas que eu e você possamos fazer em relação àquele pai ou àquela mãe assentados diante de nós pedindo ajuda. A segunda coisa é deixar bem claro para esse pai ou mãe que antes daquele filho rejeitar a ele, né, rejeitou primeiro ao Senhor. Em outras palavras, seria mais ou menos o seguinte: não leve para o campo pessoal. E aqui está talvez uma das maiores dificuldades que qualquer pai e mãe enfrenta, porque quando o filho se afasta, a primeira coisa é: o que está de errado comigo? Você está se afastando de mim, você está rejeitando a minha instrução, você está rejeitando a minha autoridade, você está se levantando contra a minha pessoa. E nada disso ajuda. Isso apenas agrava o conflito, isso apenas afasta mais um do outro, nada disso ajuda. Talvez a primeira coisa que a pessoa deveria se lembrar neste momento é que antes de um filho se afastar de um pai ou de uma mãe, ele já se afastou do Senhor. O quinto mandamento, quando diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e seja de longas vidas sobre a face da terra, aquele mandamento, quando ele é quebrado, antes de ser quebrado em relação aos pais, ele é quebrado em relação ao Deus que deu o mandamento. E aqui, quando eu digo não leve para o campo pessoal, é pelo seguinte: se eu sei que uma pessoa se afastou de Deus, se eu sei que uma pessoa está brigada com o Senhor Deus, como embaixador de Cristo que eu sou e você vai procurar reconciliar aquela pessoa com Deus, você vai tentar de alguma maneira ganhar aquela pessoa para Cristo. Mas se você leva para o campo pessoal como se a ofensa fosse a mim, a minha autoridade, normalmente a atitude não será atitude de conciliador, mas será sempre uma atitude de confronto, uma atitude de embate. Uma terceira coisa que talvez você precisa ajudar aquele pai ou aquela mãe é a necessidade que ele tem de contínua ajuda. Eu me lembro de uma senhora, uma determinada ocasião, numa igreja, que ela veio conversar comigo e ela disse: olha, minha filha não anda mais nos caminhos do Senhor, criada na igreja, não está mais aqui. Na verdade, hoje mesmo, eu não sei onde ela está, ela saiu com os amigos, saiu com o namorado, e hoje já é domingo, 11 horas da manhã, e eu não sei onde ela está. O que eu posso fazer? Eu não tinha muito tempo para conversar com aquela mãe, porque eu estava de passagem, pregando naquela igreja local. Mas a minha pergunta para ela foi o seguinte: você conhece alguns outros pais dessa igreja que estão em situações semelhantes a você? E ela disse: claro, e em questão de 2 minutos ela me citou 4 famílias. Diz: por que vocês não se reúnem, então, como um grupo para interceder pelos seus filhos? Por que vocês não buscam como um grupo para estudar a palavra de Deus e ver o que a Escritura Sagrada fala sobre pais, mães, cujos filhos já não andaram mais com o Senhor Deus? Qual foi a reação deles nesse sentido? Então, essa busca contínua por ajuda. Uma outra coisa que é importante deixar bem claro para os pais é a convicção de que só o Senhor pode converter corações. Essa talvez seja uma das coisas mais humilhantes para um pai e para uma mãe. E eu posso colocar da minha própria experiência: eu sou pastor, eu prego o evangelho, Deus permite a alegria de ver outras pessoas vindo a Cristo, tendo suas vidas transformadas, e chega aquele determinado ponto no qual eu mesmo tenho que olhar para mim e dizer: eu não consigo converter os meus filhos. Eu não consigo transformar o coração deles. Quem faz é o Senhor. Em quinto lugar,
a ideia de não se culpar além do que é devido. Eu sei que no meio evangélico, eu falo isso porque no meio evangélico nós sofremos uma influência muito grande, especialmente de algumas obras de conselheiros cristãos, que não é porque eles são cristãos que significa que eles são bíblicos, a perspectiva deles não é biblicamente embasada, mas conselheiros cristãos que muitas vezes procuram dizer o seguinte: olha, o caminho que seu filho tomar, a responsabilidade é sua. Ontem, quando o Dr. Mauro estava falando de Provérbios 22, versículo de número 6, há muitos pais que dizem: se o meu filho não anda nos caminhos do Senhor, é porque eu não ensinei da maneira correta. Então, em primeiro lugar, não se culpe desnecessariamente. Em uma determinada ocasião, um colega meu estava compartilhando que a esposa dele chegou para ele e disse: olha, nosso filho não anda mais no caminho do Evangelho. O que nós fizemos de errado? E ele diz: muitas coisas. Provavelmente mais do que nós conseguimos lembrar agora. Mas sobre todas elas, a graça do Senhor é suficiente para transformar. Então, cuidado para você não se culpar além do devido. Pois bem, mas como lidar? Como se relacionar com esta pessoa? Da mesma maneira que esse pai ou essa mãe se relaciona com um parente não crente. O apóstolo Paulo estabelece alguns limites para isso em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 12 a 15, quando ele fala sobre como uma mulher crente pode se casar com um marido que é incrédulo. Ou vice-versa. Da mesma forma, em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1 a 2, Pedro escreve para algumas irmãs sobre como elas poderiam ganhar os seus maridos que não eram crentes no Senhor. A Escritura Sagrada estabelece para nós princípios para nos relacionarmos com pessoas que não são crentes ainda, que não estão andando nos caminhos do Senhor. E dentre essas coisas, o que nós precisamos fazer? Apresentar Cristo para eles de uma forma prática, palpável, na qual nós encarnamos o Evangelho com as nossas palavras, o nosso viver, e ao invés de ficarmos simplesmente pregando verbalmente para eles, condenando, nós podemos viver o Evangelho, a alegria do Evangelho em casa. E dentro desse ponto de apresentar Cristo para ele, na alegria do Evangelho, talvez esteja aqui um aspecto muito importante que nós precisamos lembrar a este pai ou a esta mãe. Porque é claro que existe a tristeza quando o filho se afasta dos caminhos do Senhor, mas não permita que essa tristeza seja maior do que a sua alegria em Cristo Jesus. Porque senão a mensagem que você comunica para o filho ou para a filha é mais ou menos o seguinte, que o Evangelho é tão insuficiente para você que ele depende da obediência do seu filho ou da sua filha. Mas quando você encarna o Evangelho e vivencia o Evangelho, você vivencia também a alegria que você tem em Cristo Jesus, e isso será testemunho para ele, testemunho para ela. Um outro aspecto muito importante, é claro, nós devemos orar por eles continuamente. Eu gosto muito de me lembrar da carta do apóstolo Paulo a Filemão, quando fala sobre aquele jovem Onésimo que era um escravo, mas escravo naquela época fazia parte da família toda. Contava como parte da família, não era apenas um serviçal de um vassalo, mas ele fazia parte da família. Pois bem, Onésimo se afastou da casa de Filemão, e o apóstolo Paulo escreve dizendo que ele agora seria trazido a ele, devolvido. As orações de Filemão haviam sido respondidas. E aqui nós temos um princípio fantástico, então, nesse aspecto. Como que nós podemos nos relacionar? Como alguém, alguém que tem um parente que não é crente, ore por ele, continuamente, interceda por ele. Rogue ao Senhor pela vida dele. Receba-o em casa com alegria. Ao invés de receber daquela maneira carrancuda, como que está fazendo aqui. Ao invés de receber em casa como, já mudou de vida para poder entrar aqui, já obteve o direito de poder pisar no solo santo da minha casa. Ao invés de fazer isso, receba com alegria. Que bom vê-lo, estava com muita saudade. Que alegria poder ver você. Quanto tempo faz? Esta
ao fazer isso, em outras palavras, nós acabamos encarnando muito do amor, da graça de Cristo Jesus para conosco e expressando isso para com outras pessoas. Admita, talvez para ele ou para ela, que há algo errado. Se precisar de se arrepender por algum erro que você cometeu, alguma palavra errada, alguma atitude errada que você teve, faça, peça perdão. E aqui é importante lembrar nesse aspecto, porque inúmeras vezes eu converso com pais, mães, e eles vão dizer o seguinte: eu não peço perdão para os meus filhos. Eu digo interessante, porque você, como um pai, um líder, deveria, de alguma forma, ensinar não apenas as verdades do Evangelho de maneira verbal, mas também na vida. E uma das verdades do Evangelho é o arrependimento. Você deveria ensinar para o seu filho e a sua filha que se arrepender é algo correto, que se arrepender faz parte do Evangelho. Então você deveria, de alguma forma, ser um exemplo de arrependimento também, dizendo: olha, eu errei com você, eu queria te pedir o perdão. Com isso, você acaba, de novo, dando demonstrações do que é o Evangelho, não apenas de uma forma verbal, mas de uma maneira prática. Talvez uma outra maneira de se relacionar com ele não é apenas como se relaciona com um parente não crente, mas como se relaciona com um amigo que não é crente. A Escritura Sagrada diz que nós devemos fazer isso. Temos pessoas, amigos, e nós nos relacionamos com elas. Em Lucas capítulo de número 10, 27, 1 Coríntios capítulo 5, fala desse relacionamento com amigos não crentes, inclusive colocando limites. Não aceitando o que eles fazem, não validando o que eles fazem, mas procurando amar aquela pessoa e assim por diante. Como estabelecer esses limites? Há um texto bíblico em Deuteronômio, no capítulo de número 21, do versículo 18 a 21, que fala sobre como que o pai e a mãe poderia estabelecer alguns desses limites. O texto diz assim: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e, ainda castigado, não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhe dirão: este nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. É claro que quando você lê essa passagem, a única coisa que seus olhos ficam grudados é na frase, né? Eles o apedrejarão. Não, há outros princípios aqui que eu queria chamar a sua atenção. Não apenas o princípio das pedras, mas há outros princípios aqui que eu queria que você observasse nesse texto. Em primeiro lugar, o texto fala que, a despeito da atitude correta dos pais, é possível que eles tenham, que alguns de seus filhos sejam contumazes, desobedientes, rebeldes. É possível isso. Deus reconhece isso, a palavra de Deus reconhece isso. Segunda coisa, segundo princípio, pais possuem uma responsabilidade diante de Deus e da comunidade que ultrapassa a afeição pelos filhos. Se meu filho está fazendo alguma coisa errada, eu tenho a responsabilidade, talvez, de levar ao conselho da igreja, levar a um irmão da igreja, dizer: olha, está acontecendo isso em casa, meu filho está agindo de maneira errada, eu preciso de ajuda. Talvez meu filho precise até mesmo de uma disciplina eclesiástica, talvez ele precise até mesmo de que alguém, além de mim, o confronte, converse com ele e assim por diante. Isso é uma responsabilidade diante de Deus e da comunidade que ultrapassa a afeição pelos filhos. Significa que esse pai não ama? Claro que ama. Claro que continuará amando. Em terceiro lugar, os filhos rebeldes são responsáveis pelos seus atos. Se você observar aí, você nota que a responsabilidade é isso. Aqui não é nenhuma obra de James Dobson, que diz que você é responsável pelos erros do seu filho, mas aqui não, está dizendo, não, ele é responsável pelos erros dele. Ele fez aquilo que é errado, então ele será responsabilizado por isso.
além da preocupação com os filhos, os pais também devem se preocupar com a influência negativa dos filhos na própria comunidade. Como que meu filho está procedendo, como que minha filha está procedendo, e algumas vezes determinadas situações exigem medidas drásticas. Aqui no caso de Deuteronômio, incluía inclusive o apedrejamento. Não é esse o caso, essa lei civil da época lá de Israel, ela não vigora para nós, mas o apóstolo Paulo fala inclusive em algumas ocasiões nas quais a disciplina eclesiástica, bíblica, no meio da igreja, pode ser necessário. Algumas medidas um tanto quanto drásticas e assim por diante. Como que esse pai e essa mãe pode crescer na graça, mesmo quando seus filhos se rebelam? Vamos tentar dedicar os próximos 9 minutos que nos faltam para refletir sobre isso. Primeiro, eu quero que você saiba que essa é uma experiência muito mais comum do que se imagina. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai observar vários exemplos de pais cujos filhos se afastaram dos caminhos do Senhor. Adão e Eva tiveram Caim. Noé teve Canaã. Isaac e Rebeca tiveram Esaú. Jacó teve Judá. E se você observar, essa é uma história fantástica, consola o coração de pai e mãe. Se você observar em Gênesis, capítulo de número 38, quando em determinado momento Judá escolheu viver longe do povo de Deus, longe do Senhor, casou-se com uma mulher pagã, teve filhos dessa mulher pagã. A Bíblia diz que os filhos dele eram maus, e por causa da maldade dos filhos deles, alguns morreram, foram mortos pelo próprio Senhor Deus. A Bíblia diz que ele foi envergonhado quando ele teve uma relação com a sua própria nora, e ele volta mais tarde quebrantado para o contexto da família, e depois ele se torna o grande representante do povo de Deus em Israel. A história de Judá traz não apenas uma advertência, mas também um encorajamento para esses pais. Eli teve Ofni e Finéias, Davi teve Absalão, e assim por diante. Por que existe tristeza? Por que existe essa angústia? Como que eu posso compreender a angústia desse pai? Simples. Nenhum pai, nenhuma mãe tem filhos e consagra os seus filhos ao pecado. Então, quando esse filho, quando essa filha se afasta dos caminhos do Senhor, isso gera dor. A rejeição do filho, muitas vezes, diz respeito à própria identidade dos pais, porque eles colocam na criação daquele filho toda a esperança. Eu gosto de uma frase de Tim Keller, quando ele diz assim: enquanto você está casado e sem filhos, o seu casamento é uma lua de mel. Mas quando a criança, quando nasce um filho, você percebe, na verdade, antes mesmo de nascer, né? Você percebe o significado da expressão amor sacrificial. Você tem que acordar em horas que são indevidas para você. Você não faz sacrifício para comprar alguma coisa para o seu filho, mas você faz algum sacrifício para comprar algo que você queria. Você procura dar a melhor roupa, a melhor educação, o melhor tênis, o melhor isso para o seu filho, e nem sempre você recebe o melhor. Até que aquela criança cresce, e ela chega, muitas vezes ali, à juventude. E ela pede de você algo que você não pode dar, que talvez se você abrir mão, você está, de fato, indo contra os próprios princípios da palavra de Deus. E aquela criança olha para você, ou aquele jovem olha para você e diz assim: você não me ama. E porque você não me ama, você nunca me amou, e porque você não me ama, eu não vou te amar mais, e de hoje em diante eu não quero mais ser chamado de teu filho. Essa é a rejeição que mexe com a identidade dos pais. Existe uma confusão na mente desses pais, porque eles não sabem como relacionar. Existe uma ansiedade, porque eles não sabem como será o futuro, como será o amanhã. Vai voltar para o Senhor? Não vai voltar para o Senhor? Essa rebeldia acaba muitas vezes paralisando os pais. Eles ficam naquela dúvida: até quando isso vai acontecer? Será definitivo? Como será a própria dinâmica da família?
de agora em diante? Nós frequentamos a igreja, nós vamos à igreja, o filho não vai à igreja. Como será tudo isso? A Bíblia diz que o rebelde não busca senão o mal. Então, essa grande dificuldade que acaba debilitando, paralisa na atividade na igreja, muitas vezes, os pais começam a se isolar, se distanciar e assim por diante. É possível crescer espiritualmente nesse sentido? Eu quero que você observe comigo o Salmo de número 3 e ver um pouquinho dessa verdade que nós encontramos no Salmo de número 3. Lembrando que Salmo de número 3 foi escrito por Davi em um momento que ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. E ele diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que contra mim se levantam. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Deixe-me observar algumas coisas com você aqui neste salmo. Primeiro, observe o sentimento de sobrecarga. Versículo de número 1. Como tem crescido o número dos meus adversários. Talvez não é que o número tivesse grande, mas é que o adversário dele agora era o seu próprio filho, e aquilo era um fardo tremendo. Observe no versículo de número 2, a pressão de outras pessoas. São muitos que dizem de mim, não há salvação para ele. Como lidar com a opinião dos outros? O que eles vão dizer na igreja? O que eles vão falar em casa? O que os meus amigos dirão? Observe o verso de número 4, a ausência de qualquer amparo terreno. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Por quê? Porque não adianta eu gritar na terra. Eu clamo às outras pessoas, ninguém me ajuda aqui. Versículo de número 5, o sono é afetado, deito-me e pego no sono. Eu só acordo porque o Senhor me sustenta. Aquele momento no qual você perde o sono, a madrugada chega. Verso de número 7, o sentimento pode ser afetado. Levanta-te, Senhor, salva-me, porque ele está aflito nesse momento. Qual que é o remédio dele nesse instante? 3 coisas. Primeiro, Deus é o seu confidente. Versículo de número 1 e 2, ele derrama o seu coração diante do Senhor. E se há uma coisa que pais crentes precisam saber quando os seus filhos se afastam do Senhor, é que Deus conhece muito bem essa experiência. Aliás, os filhos do Senhor se afastaram deles. Isaías capítulo de número 30, versículo de número 1, ele diz, eu criei filhos e eles se tornaram rebeldes. Se tem alguém que sabe o que você está passando nesse exato momento, é Deus. Então Deus pode ser o seu confidente. Derrame o seu coração diante do Senhor Deus. A segunda lição importante aqui é que Deus era o amigo presente desse salmista. Ele diz no versículo de número 3, porém tu, Senhor, ou seja, contrário ao fato de eu não encontrar auxílio em nenhuma outra parte da terra, o Senhor é o meu auxílio. E em último lugar, Deus era a esperança persistente deste salmista. Pois bem, há outras maneiras de eu, você ajudarmos pais, mães, cujos filhos não andam no Evangelho. Mas eu gostaria apenas de deixar esses pequenos princípios com vocês neste instante, a fim de que vocês possam, utilizando esses princípios, consolar o coração de um pai e de uma mãe aflito, quando tantas vezes os ouvidos dos filhos parecem se fechar para o Evangelho e o coração parece ser atraído pelo mundo ao redor. Mais uma vez eu me lembro do texto de 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 9, quando Paulo diz, ele desesperou da própria vida para que a sua esperança não estivesse em si mesmo, mas no Deus
que ressuscita mortos. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da esperança, de um Deus que ressuscita, vivifica e converte o coração do rebelde, ainda que o rebelde seja os nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós.